Bom, e essa quinta-feira não foi diferente dos demais dias. O mercado começou, hoje até começou do lado positivo da tabela, mas foi perdendo força ao longo do dia, intensificou um pouquinho as suas baixas e fechou no vermelho. E o mercado vem tendo esse comportamento para os preços da soja no mercado futuro norte-americano já há alguns dias, já há algumas semanas. Por isso aqui, direto da 35ª edição da IFAMA World Conference, que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a gente volta agora aos nossos olhos para o mercado da soja, conversando com o João Vitor Bastos, analista de mercado da Pátria Agronegócios. João, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer estar com você novamente, hoje direto de Ribeirão Preto, viu, João? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Fico muito feliz sempre de estar aqui com você, trazendo clareza, trazendo informação aos produtores, à audiência e aos amigos que nos acompanham. Obrigada, João. O que motivou essa inversão do mercado hoje? Eu conversei com o Cristiano Palavra de manhã, a gente falava de pequenas altas que eram registradas, mas o Cris já falava, João, sobre um mercado ainda pressionado. Foi isso? O mercado voltou-se aos seus fundamentos e fechou no vermelho por conta deles? Ou teve mais algum fator que pesou sobre os preços da soja na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira? Perfeito, Carla, muito bem apontado. Acaba que a soja em Chicago ela vem sendo bastante impactada, principalmente por dois fatores. A ausência da China nas compras da soja americana, pensando no próximo ciclo safra, e o bom desenvolvimento da safra americana, que já caminha para o encerrar do seu plantio, e agora os olhos do mercado voltam totalmente para lá. A gente viu uma melhora dos preços hoje durante o início, né, das primeiras negociações, mas acaba que o farelo exerceu forte pressão sobre o mercado. Até é importante destacar que quando falamos de óleo e farelo, o farelo ele tem um maior impacto na precificação da soja, até por ser um volume maior, né, do que é extraído. E hoje o farelo caminha para mais de 1% de queda, principalmente de olho na demanda chinesa sobre aos nossos amigos argentinos. Então, começa a ter uma perspectiva de diminuir as compras chinesas do farelo americano e voltar para a Argentina. Então, isso acaba criando uma perspectiva de uma menor demanda sobre o farelo americano, que novamente traz esse movimento baixista que acaba reverberando na soja. João, é interessante observar que o ritmo de comercialização na Argentina chama bastante atenção agora, principalmente porque nós temos até o final desse mês as retenções reduzidas, né? Isso continua, portanto, trazendo impacto para os argentinos e para o mercado em Chicago? Com certeza, traz e provavelmente continuará trazendo. Então, o mercado está bem especulativo. Chicago chegou a cotar 10,80, né, até nas últimas sessões e entrou num período de derrocada, de forte pressão, vem sentindo bastante, vem recuando consideravelmente, principalmente levando em consideração esses fatores. Agora os olhos voltam na questão da demanda americana e aos seus principais compradores. Então, se o meu melhor cliente está indo para o meu concorrente, acaba que o preço é impactado. É verdade. Agora, João, como é que os prêmios aqui no Brasil vão terminando o dia de hoje? Porque de manhã também nós falávamos sobre isso, sobre como boa parte, ou pelo menos uma parte, da pressão que Chicago sente é compensada pelos prêmios. Eles seguem fortalecidos no final dessa quinta-feira? Digo mais, não somente a pressão de Chicago, mas a pressão do dólar. Acaba que quando falamos Uhum. dos três pilares, né, de formação do preço, somente o prêmio vem conseguindo até reter um pouco as quedas do que vem sendo oferecido, né, o preço ao produtor brasileiro. Então, Chicago conseguiu emplacar quedas consistentes. Agora, já nessa sessão, até termina com a queda de 0,24, a queda mais tímida. O dólar hoje oferecendo uma retração bem mais intensa, 1,2%, e acaba que, felizmente, os prêmios vêm sendo nosso último pilar que vem segurando as cotações. Ele mantém um ritmo, né? Se mantém sustentável, né? E muito por causa da nossa exportação, que mantém um ritmo interessante, não era até o ritmo das últimas 3 semanas, que estávamos quase 20% acima da média dos últimos 5 anos, mas ainda estamos exportando muito bem, mais de 75 milhões de toneladas comprometidas ao mercado exterior, 8% acima da safra passada, 13% acima da média dos últimos 5 anos. Mas sim, essa exportação volumosa vem conseguindo trazer firmeza aos prédios.
Agora, João, essa firmeza nos prêmios, ela estimulou novos negócios? Como é que foi o ritmo hoje dos nossos negócios aqui no mercado brasileiro, tanto para a soja 24, 25, quanto para 25, 26? Como é que nós temos que entender esse fechamento de dia e quase esse fechamento de semana? O mercado está prestes a se concluir. Como tem sido o nosso ritmo de vendas, o nosso ritmo de novos negócios, João? Bom, vamos primeiramente. Perfeito, muito bem dito. É importante a gente diferenciar. Acaba que, pensando na soja disponível, muitos produtores não estão tendo outra opção a não ser vender, né? Acaba que a necessidade de caixa fala mais alto. Muitos aproveitaram o momento onde a cotação do fertilizante estava mais interessante e tiveram que fazer compras adiantadas. E muitas vezes vão ter que vender para honrar com os seus compromissos. Até pensando no milho, na questão toda todo no operacional. Então, pensando na safra 24 e 25, daqueles produtores que ainda têm o milho, a soja disponível, eles estão saindo mais negócios. Agora, pensando na próxima safra, safra 25, 26, acaba que as cotações não estão interessantes, o que vem tirando o produtor de fazer negócio. Então, principalmente pensando numa soja em real, que é o que a maioria comercializa, está muito impactada. Quando a gente olha para a soja dolarizada, até víamos, né, negócios bem mais interessantes. E principalmente aqueles produtores que fecharam o químico dolarizado, fecharam uma parte do fertilizante dolarizado, aproveitaram essas cotações mais interessantes. Então, respondendo a sua pergunta, a soja 25, 24, 25, ela vem sendo mais, vem havendo maior número de contatos, de negócios, enquanto a soja 25, 26 mantém um ritmo mais tímido, principalmente olhando para o lado cambial, que vem impedindo cotações mais interessantes e negócios mais interessantes aos produtores. E é interessante porque na semana passada o time da Pátria fez uma live, um super conteúdo, inclusive, né, João? Eu estava lá, participei e eu te perguntei justamente isso para você e para o Ronald. Como a nossa dificuldade de armazenagem poderia impactar no nosso ritmo de comercialização, não só de soja, mas também de milho. Porque nesse momento o produtor vai ter que dividir as suas energias ali na comercialização dos dois produtos para não ficar com ou o produto a céu aberto, ou com dificuldade, ou custando para carregar essa soja, esse milho. Como é que está essa situação, João? Como é que está com o avanço da colheita da segunda safra? Como é que está justamente esse comportamento ou como isso está impactando o comportamento de negócios do produtor brasileiro, olhando não só para a soja, mas para milho também nesse momento? Bom, Carlos, infelizmente o Brasil como um todo ele sofre muito com a questão de armazenagem, onde muitas vezes temos que somos obrigados a vender essa soja até numa janela não tão interessante para justamente colocarmos o milho. E o momento atual ele acaba agravando muito isso, porque hoje não podemos mais falar de uma safrinha, né? Realmente uma segunda safra. A produção brasileira de milho, somente na segunda safra, já está nos 103 milhões de toneladas, de acordo com a perspectiva da Pátria. Então será um volume muito consistente, um volume muito robusto que deverá ser armazenado nas próximas semanas. Acaba que o momento atual do milho, da colheita do milho, ela vem sendo menos agravada por causa do ritmo da colheita. Muitas regiões do país o ciclo se alongou, né? Tivemos uma umidade acima da média esse ano, uma janela muito interessante, as chuvas se alongaram, tivemos uma umidade que promoveu esse alongamento do ciclo, ao ponto de que o milho disponível não chega ao que era esperado. E novamente, essa falta desse milho disponível diante de compradores que estão ávidos por esse cereal para fazer sua ração, é muitas vezes o que vem até segurando os preços. Por exemplo, na B3 a gente está vendo uma certa dificuldade do milho romper a faixa dos 62, mas também se manter acima dos 64, algo que não é esperado nessa época do ano. Então, um ponto que podemos até muitas vezes puxar, que o fundo do poço esse ano para o milho, ele vai demorar um pouco mais para chegar, porque novamente o consumo interno está intenso, a necessidade de compra não está sendo atendida e não está sendo suprida conforme era esperado pelos compradores. Então, respondendo à sua pergunta, vemos um milho que está sendo colhido, um ritmo um pouco atrasado ao ano passado, mas a partir do momento que esse volume entrar no mercado, novos negócios de soja precisam ser feitos para retirada do armazém e colocada do milho.
Bom, essa acaba sendo, portanto, a orientação para o produtor que está nos acompanhando agora, João, e está traçando as suas estratégias para concluir a comercialização da soja 24-25 e para intensificar as vendas da soja 2025-26, fazer esses cálculos e principalmente entender quanto custa carregar essa soja nesse momento? Acaba sendo um ano muito. Esse ano nunca foi tão caro, né? Até porque quando a gente pensa em alocar esse capital em outras fontes, né? Selic batendo 15%, é algo que o produtor tem que estar de olho. Vale a pena fazer, pagar essa quebra técnica, pagar esse armazenamento? Será que se eu vender agora e investir, em outra fonte de renda? Então, assim, são muitas oportunidades que trarão rentabilidade. Mas trazendo um parecer, acaba que. O momento agora, o momento que a soja vem sendo bem pressionada, né? Até como iniciamos a nossa conversa, dos três pilares, dois estão enfrentando realmente muita pressão para os preços, né? Então, assim, acaba que o momento agora não é um momento tão interessante de fazer essas vendas, principalmente com o mercado aguardando, né, o tão esperado área americana e questão dos estoques trimestrais americanos, que devem trazer grande movimentação ao mercado. Então, é um mercado que está com muita pressão, mas que está cheio de oportunidades, ou seja, no grão, ou seja, nos investimentos. João, e como é que o produtor está não dividindo a sua atenção só entre soja e milho e os negócios que precisa fazer com o mercado dos fertilizantes, que eu sei que é uma das suas especialidades. Queria saber como é que você tem visto esse comportamento nessa semana, em especial com as últimas notícias vindas do Oriente Médio. Me parece que Irã e Israel chegaram pelo menos a uma trégua, embora logo que tenha sido informado esse cessar-fogo, ele já foi ameaçado por novos ataques, mas Donald Trump, fala que as instalações nucleares iranianas foram destruídas, ele traz até uma contradição ali com a sua própria agência de inteligência, e ao mesmo tempo também tem esse cessar-fogo acordado entre iranianos e israelenses. Como é que o mercado de fertilizantes reagiu a isso depois daquela disparada e daquela especulação toda que se deu logo que o conflito estourou? Cara, antes de tudo, até contextualizando, né, acaba que realmente trouxe um movimento especulativo no mercado muito intenso, onde muitas empresas realmente tiraram sua tabela, preferiram não fazer negócio até para entender tudo o que estava acontecendo. Aquela região, a região do conflito, né, entre o Irã e Israel, a região do Golfo Pérsico, é uma região de muita relevância no mercado internacional de fertilizantes, sendo mais direto no caso da ureia, ao ponto de que é uma região que produz muito e se consome pouco, logo tem um volume de exportação muito robusto. E acaba que o Brasil ele está no meio deste conflito, porque quando falamos de fertilizante, estamos falando de uma dependência externa de 85%, sendo mais, até aprofundando um pouco mais, no caso dos nitrogenados, 83%. Então acaba que todo este cenário geopolítico traz um movimento de muita especulação realmente no mercado, traz muita insegurança. Acaba que no mesmo dia vimos realmente até os contratos futuros da ureia, né, o fertilizante nitrogenado acaba sendo o único, sendo o mais negociado, né, no contrato futuro e um dos únicos. Isso havendo uma intensa valorização. Eu gosto sempre de deixar claro que o nitrogênio ele é um fertilizante que possui essa maior volatilidade, principalmente porque ele é um produto sintetizado. Quando a gente fala de fósforo, de potássio, eles são minerados, no caso do fósforo, passa por alguns processos químicos, usando ácido sulfúrico, ácido fosfórico, entre outros. No caso da ureia, no caso da amônia, que antecede a produção da ureia, ela é usado gás natural. E o gás natural é uma commodity de intensa volatilidade, ao ponto de que se o custo do gás natural aumenta, o custo de produção da ureia também aumenta. Então já entendemos o porquê desse mercado oscilar tanto. Soma a esse fator uma região de extrema relevância no mercado internacional, ao ponto de que Israel cortou o seu fornecimento de gás natural ao Egito, o qual usava esse gás natural para fazer essa produção, ao ponto de que teve que encerrar, né? Teve que encerrar por um curto período, né? Esta produção. E o Irã também, que fechou suas 7 fábricas. Mas o ponto é, o que está acontecendo agora? A partir do momento que houve essa retratação, né, que houve essa tentativa de pacificação, o Irã já relatou que tende
a abrir as suas fábricas agora, já nesse próximo sábado, o que realmente traz uma calmaria ao mercado. Então, vemos um período que tivemos uma intensa valorização a partir de uma perspectiva de uma redução na oferta, a qual o momento já dizia, já tinha algumas tendências para os nitrogenados fazerem um recuo. Então, agora o mercado apresenta uma calmaria, apresenta uma certa tendência a retornar aos preços, porque, novamente, toda essa valorização foi a partir de uma perspectiva de redução de oferta, a qual ainda não foi concretizada, por causa de um produto extremamente volátil quando falamos de preço. Então, vemos um mercado mais calmo. Aqui no Brasil, no Porto, ureia subiu quase 9%. O sulfato e nitrato acompanharam, algo que acaba não sendo, acaba que não, por motivos do fornecimento, né? Quando falamos de sulfato, falamos de China. Quando falamos de nitrato, falamos de Rússia. São países que não foram ameaçados por este conflito, mas acompanharam porque acaba sendo o ponto de nitrogênio que manda nessas cotações. Então a perspectiva, né, até como eu apontei na live, era uma perspectiva que preços voltassem. Muito dessa especulação não tinham fundamentos claros, poderiam se tornar fundamentos claros se esse conflito se mantivesse, se as fábricas continuassem fechadas e poderia faltar este produto. Mas novamente não é o que não é o que aparenta estar acontecendo, principalmente quando olhamos para o cenário do Brasil. Novamente, somos muito expostos e importamos menos ureia. Então, até quando a gente olha para o cenário de janeiro a maio, importamos um valor 14% a menos do que no ano passado. Em contrapartida, o sulfato importamos quase 48% acima. Então, o que que vimos, né, um descolamento do ponto de nitrogênio, algo que foi puxado por este conflito, mas agora tende a trazer uma calmaria no mercado. Então, os produtores que têm uma necessidade de compra, acaba que é muito importante não tomar decisões eufóricas, e sim avaliar o contexto todo. Olha, João, quero muito te agradecer pela companhia nessa tarde de quinta-feira e a gente vai continuar monitorando toda essa situação para saber quais são as últimas notícias e o impacto disso para o agronegócio brasileiro. Até aqui, meu amigo, muito obrigada. Certamente estaremos juntos em mais oportunidades. Vocês são todos sempre muito, muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado, Carly. Conta sempre comigo. Obrigada e vocês conosco.